Olá, eu sou Maria Ivelônia, estou como diretora do Departamento de Proteção Especial aqui no Ministério da Cidadania. Quero cumprimentar, e parabenizar pelo encontro estadual que está acontecendo no Ceará e que fala da atuação do advogado no CREAS e no Centro Pop. Quero de maneira muito especial parabenizar Eurenice, parabenizar Mônica Gondim por a realização desse evento, mas quero falar especialmente para vocês profissionais que deixaram seus afazeres, que deixaram a sua atuação cotidiana lá nos equipamentos da assistência social para estarem reunidas, acreditando que por meio da capacitação técnica poderemos ofertar um serviço de mais qualidade aos nossos demandantes. Hoje nós vamos falar sobre a atuação do advogado. Nós temos equipes profissionais, nós precisamos entender qual o papel de cada profissional dentro dessa estrutura. Então vamos falar aqui do papel do advogado. Nós iniciamos aí, conforme o quadro, mostrando que a Política Nacional de Assistência Social, em 2004, ela institui o SUAS. E ao instituir o SUAS, traz a qualidade dos serviços e fala das condições de trabalho. E quando fala de condições de trabalho, isso inclui uma política de capacitação, um plano de carreira, a prioridade dos concursos públicos. Então, tudo isso está ali orientado na nossa Política Nacional de Assistência Social. Em 2005, nós temos a NOBSUAS, e ali você consegue compreender de forma mais detalhada sobre o financiamento e também os critérios de partilha dos recursos da política. Entende também sobre as responsabilidades dos entes federados, qual o papel do município, qual o papel do estado, qual o papel do governo federal. Nós precisamos compreender de que, se temos essas competências, se temos essas responsabilidades, precisamos trabalhar dessa forma colaborativa. Nesse mesmo documento, é possível compreendermos quais são as competências dos conselhos. Seguindo aí a nossa linha do tempo, nós temos em 2006 um documento que trata sobre a gestão do trabalho. Nós temos aí, em 2006, essa NOBSUAS, RH, que vem falar sobre essa gestão do trabalho, vem orientar as equipes de referência de acordo com os níveis de proteção. Por isso, temos proteção básica e proteção especial, todas com sua importância, mas com diferente atuação por parte de cada profissional que ali está atuando. Nós temos na NOBSUAS RH diretrizes que falam da Política Nacional de Capacitação, Falamos inclusive das responsabilidades de cada ente neste campo. Por isso aqui, enquanto governo federal, estamos muito satisfeitos em saber que aí no estado do Ceará está acontecendo essa capacitação, esse espaço de troca. Ainda falando desse arcabouço legal, nós temos em 2011 a atualização da LOAS pela Lei 12.345. E nesse documento vem sobre o uso dos recursos do SUAS para pagamento dos serviços. Continuando nessa linha do tempo, nós temos em 2011 a resolução do Conselho Nacional de Assistência Social, o número 17, que ratifica as equipes de referência, que reconhece outras categorias profissionais para além daquelas que já estavam instituídas, assim como falando da especificidade e da particularidade de cada atuação. Nós precisamos compreender que quando se coloca
cada profissional dentro de uma equipe de trabalho não são todos os profissionais fazendo a mesma coisa. Nós temos o mesmo objetivo. Esse é em comum. Porém, a atuação é diferenciada. Nós temos por exemplo, um adolescente cumprindo medida socioeducativa no CREAS. Nós sabemos que é importante a presença do advogado, do psicólogo, do assistente social, enfim, de todos os profissionais que compõem aquela equipe, mas cada um tem, de forma muito específica, qual é a sua atuação. E aí quero chamar a atenção nesse ponto para dizer que precisamos ter esse cuidado, porque senão, quando a demanda de trabalho nos chega, nós, por vezes, nos tornamos o que eu costumo chamar a máquina de fabricar relatórios. E aí, tanto faz ser o assistente social, quanto o advogado, quanto o psicólogo, quanto o pedagogo, está todo mundo ali construindo relatórios ou, por vezes, dividindo a quantidade de atendimentos de forma igual. Nós precisamos ter cuidado porque o olhar que eu, Maria Ivelone, assistente social, tenho de uma determinada demanda é diferente do olhar que um profissional do direito, que um advogado tem daquela demanda. Cada um precisa fazer a sua atuação de acordo com a sua especificidade. Então, fica aí essa recomendação e esse cuidado, dizer que isso não é tarefa fácil, como alguém que já foi coordenadora de CREAS, é um exercício cotidiano, encararmos as demandas e mesmo assim termos de forma muito clara qual é a atuação de cada profissional. Continuando, nós temos em 2012, a resolução do CNAS, do Conselho Nacional de Assistência Social, a de número 32, e estou fazendo referência aos números dessas resoluções para que vocês possam, caso ainda não conheçam, possam acessar mais facilmente. Nós temos nessa resolução ali uma orientação sobre qual percentual dos recursos do SUAS que pode ser utilizado para pagamento dos profissionais que integram as equipes de referência. Ainda nesse arcabouço legal, nós temos a resolução do Conselho Nacional de Assistência Social, a número 32. Nessa resolução do CNAS, estabelece o percentual dos recursos do SUAS que são cofinanciados pelo governo federal e como poderão ser feitos esses pagamentos para os profissionais que integram a equipe de referência. Faço menção de que a lei número 8.741, de 93, foi inserida pela lei 12.435, de 2011. Dando continuidade, na NOB, em 2012, e aí você percebe que já é uma atualização, dispõe sobre a gestão do trabalho no SUAS, assim como orienta as equipes de referência de acordo com os níveis de proteção. Traz também diretrizes para a política nacional de capacitação, responsabilidades dos entes nesses campos. Então, é importante que vocês tenham, como referência. Nós somos eternos estudantes, precisamos sim, na nossa rotina de trabalho, ter um espaço, ter um tempo para que possamos estudar essas resoluções, essas normativas. Eu oriento, inclusive, vocês que compõem as equipes aí nos equipamentos, que possam se organizar e destinar uma parte ou um período daquele dia de trabalho para que vocês possam estar ali de forma conjunta com a equipe, estudando essas normas, fazendo a interpretação. Posso contar a partir da minha experiência que no CREAS que nós atuávamos, nós fazíamos às sextas-feiras um período daquele expediente, nós nos organizávamos para estudar determinada lei, determinada normativa, sempre escolhíamos ali
dos profissionais para que pudesse nos trazer essa discussão, para que fizesse a mediação. E já que nós estamos aqui falando do papel do advogado, eu recomendo que quando voltarem para os seus locais de atuação, já comecem a fazer esse exercício, colocando o advogado para ser o mediador, né? Então, tá aí feito o convite. Falando da atuação do advogado, vamos iniciar pela atuação do advogado nos Centros de Referência Especializado da Assistência Social, os CREAS. E aí precisamos, compreender que a partir da atual estrutura de serviços do SUAS, já regulamentada, e a partir das normativas acerca das equipes de referência, que estão preconizados principalmente na NOB-RH de 2006, e sua atualização, é possível observar o registro da presença do advogado nessas equipes de referência. E falando dessas equipes de referência do CREAS, vocês podem acompanhar pelo quadro de que, de acordo com o porte dos municípios, nós temos um modelo de equipe de referência. Se nós temos aí, como vocês percebem, municípios de pequeno porte 1 e 2 e de médio porte, nós temos como equipe de referência um coordenador, um assistente social, um psicólogo, um advogado e 2 profissionais de nível superior ou médio, além de um auxiliar administrativo. Então, você já percebe claramente a presença desse profissional, que é o advogado. Assim como nos municípios de grande porte, metrópole e no Distrito Federal, também percebemos uma equipe mudando a quantidade de profissionais nessa equipe, até porque muda a capacidade de atendimento desta equipe. Mas percebemos e continua aí a presença do advogado. O que é o serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos, O que nós, na assistência social, chamamos de PAEF. Também quero chamar a atenção, porque nós temos aí a mania de ficar falando sempre siglas e precisamos também ter esse cuidado, porque por vezes estamos falando com pessoas que não são da política de assistência social, que não compreendem ainda a política de assistência social, então temos que ter o cuidado, apesar de serem nomes enormes, mas é importante que a gente saia dessa coisa de ficar sempre falando por siglas e diga o que significa a sigla. Então, estamos falando de PAEF, que é um serviço de apoio, que é a orientação e o acompanhamento a famílias com um ou mais de seus membros que estão em situação de ameaça ou violação de direitos. E aí fazemos o quê? Todo esse serviço, ele compreende atenções e orientações que são direcionadas para a promoção de direitos, para a preservação e o fortalecimento dos vínculos familiares, comunitários, sociais, assim como para o fortalecimento da função protetiva das famílias. É importante o nosso cuidado, porque muitas vezes essas famílias chegam e nós já conseguimos identificar rapidamente quais são as fragilidades dessas famílias. Mas o que precisamos enquanto profissionais é pensar que ali é uma janela de oportunidade para que possamos trabalhar de forma que essa família seja protagonista de todo esse fortalecimento. Precisamos apoiar essas famílias para que ela faça, sim, o seu papel de proteção. Então, acredito que, do mesmo jeito que conseguimos enxergar quais são as fragilidades dessa família, certamente somos profissionais capazes de enxergar quais as potencialidades. E essas é o que tem que nortear a nossa atuação profissional. Mas quem são os usuários, do PAEF? Os usuários do PAEF são
as famílias e indivíduos que vivenciam violações de direito. E essas violações de direitos, elas são por conta de quê? São pela ocorrência de violência física, psicológica, negligência, a questão da violência sexual, o afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medidas socioeducativas ou medidas de proteção, o tráfico de pessoas, né? A violência também por meio do trabalho infantil. Então, muitos são as situações que fazem com que essas famílias e esses indivíduos tenham seus direitos violados. E os objetivos? Quais são os objetivos do PAEF? Eu digo para vocês que é contribuir com o fortalecimento da família no desempenho de sua função protetiva. Falávamos isso há pouco quando dizíamos que o nosso trabalho precisa ser norteado justamente por identificar quais são as fortalezas, quais são as potencialidades que essa família possui e assim ela consiga, junto com o nosso apoio profissional, com a nossa orientação técnica, ela consiga desempenhar a sua função protetiva. E aí, a partir dessa potencialidade, ela vai conseguir fazer várias outras situações, como, por exemplo, a prevenção quanto à reincidência dessas violações. Vai ser impedido esse ciclo de violação e aí nós vamos conseguir perceber, nós vamos visualizar que o nosso trabalho realmente teve uma resposta para aquela família. E quais são as atividades essenciais no PAEF? Nós temos várias as ações, vocês vivenciam isso cotidianamente, mas hoje aqui eu quero falar de forma mais especial a questão da orientação jurídico-social. E aí trazer que o papel do advogado nesse espaço, nesse serviço, é orientação jurídico-social. Ele não atua como o profissional defensor, como o profissional promotor, mas o profissional que vai trazer a orientação. Não sei se já aconteceu com vocês, mas, por exemplo, no caso das medidas socioeducativas, quantas vezes somos chamados para que o advogado que compõe a equipe do CREAS possa estar acompanhando a audiência como defensor? E aí precisamos ter o cuidado para entender qual é a função de cada profissional, para que a gente não venha, ali tirar o papel que é do outro. Quem precisa fazer o papel de defensor do adolescente, nesse caso, de uma audiência de medida socioeducativa, é o defensor público, o advogado constituído pela família, enfim, esse profissional vai fazer o papel de defensor. Qual é o papel do advogado? Do advogado que compõe a nossa equipe lá no CREAS? É fazer um papel de orientação, seja para o adolescente, seja para a família. Nós precisamos dizer para essa família que ela tem o direito a fazer a visita ao adolescente, se for uma privação de liberdade, e que ela não precisa pagar para poder fazer essa visita. Ela tem direito, existem os dias de fazer visita. Se for a medida socioeducativa em meio aberto, dizer que esse adolescente, não estando privado da liberdade, ele tem sim que estar ali frequentando e no convívio familiar, comunitário, e que esse convívio, inclusive, precisa ser fortalecido, porque por vezes essa família pensa que, por cumprir uma medida socioeducativa, aquele adolescente não pode mais ter acesso a outras políticas, como a de educação, como a de lazer, a de cultura. É importante receber a orientação devida. E não só essas orientações que citei aqui, mas orientações mesmo ali
jurídicas, e aí que cabe a esse profissional do direito, né, fazer essa orientação, porque ele, mais do que ninguém na equipe, compreende quais são essas orientações. Queria trazer para vocês também, e vocês acompanham aí pelo quadro, de que os nossos CREAS, né, nossos Centros de Referência Especializado de Assistência Social, eles possuem, né, aí nós possuímos 2.664 CREAS. Isso dividindo entre CREAS municipais e CREAS regionais. Nós temos então aí uma capilaridade, um alcance nos municípios brasileiros. Os municípios que não possuem CREAS possuem certamente as equipes, né, de proteção especial. Então, precisamos, né, ter toda essa atenção a essas famílias e indivíduos que precisam do atendimento da proteção especial. Quero trazer, conforme a fonte, né, do Censo SUAS de 2018, que quando pergunta sobre orientação jurídico-social, nos é apontado que 75,2% dos CREAS fazem orientação jurídico-social. Então, isso mostra que é um número significativo e que esse profissional tem importância nesse espaço de atuação. Vocês podem acompanhar pelo gráfico que colocamos aí na tela e aí dizer que esse gráfico já é a partir da fonte do CadSUAS de 2019, então bem atualizado. Neste gráfico é possível verificar a porcentagem de advogados que compõem as equipes dos CREAS por região. E aí quero fazer referência aí à região Nordeste, que possui 51%, né, de advogados compondo essa equipe. Quando falamos do número de advogados que compõem as equipes dos CREAS por estado, nós temos alguns estados que têm aí esse destaque e quero trazer para o estado ali, para o Ceará, né? A quantidade que, pelo gráfico aqui, 106 advogados fazendo parte, compondo, né, as equipes dos CREAS. Com relação à atuação do advogado, nós falamos até agora sobre a atuação desse profissional nos CREAS, mas eu quero também trazer a importante contribuição que os advogados têm nos nossos centros de referência especializado para a população em situação de rua. Também, a partir da NOB-SUAS de 2006, é possível verificar, né, o registro, a presença de advogados nessas equipes de referência do Centro POP. No Centro POP, né, de acordo com as orientações técnicas do Serviço Especializado para a População em Situação de Rua, nós também temos uma orientação quanto à composição desses profissionais, né? Quanto à composição das equipes profissionais desse equipamento. Então, vocês podem ver no quadro que num Centro POP tem um coordenador, 2 assistentes sociais, 2 psicólogos, e temos um técnico de nível superior, né, que preferencialmente tem a formação em direito, pedagogia, antropologia, sociologia ou terapia comunitária, mas aqui quero fazer essa referência ao profissional com formação em direito. Vamos falar então um pouquinho sobre esse serviço especializado para atendimento às pessoas em situação de rua, né? Que serviço é esse? O que esse serviço faz? É um serviço responsável por ofertar um espaço de referência para o convívio grupal, social e o desenvolvimento das relações de solidariedade, afetividade e respeito. É ofertado às pessoas que utilizam as ruas como espaço de moradia e ou sobrevivência e tem finalidade
de assegurar atendimento e atividades direcionadas para o desenvolvimento da sociabilidade. Em qual perspectiva? Na perspectiva de fortalecimento de vínculos interpessoais e familiares. E aí, por meio desse fortalecimento, oportunizando a construção de novos projetos de vida. Para quem é destinado esse serviço? É destinado a jovens, adultos, idosos, famílias que utilizam as ruas como espaço de moradia ou sobrevivência. Quero fazer aqui uma menção à importância de nós profissionais respeitarmos a trajetória de vida dessas pessoas que nos procuram nos centros POPs. Todas essas pessoas, elas possuem uma história que precisa ser respeitada. Esses dias conheci uma pessoa, né, a Maralice, uma pessoa que hoje representa o movimento das pessoas em situação de rua, e ela me contava a história dela, né? Ela dizia que a partir do momento em que ela perdeu o emprego, ela não teve coragem de voltar para casa. Ela ficou em situação de rua porque ela não conseguiu encarar a família e dizer que estava desempregada. Foi para a situação de rua, hoje conseguiu, né, se formar, ela é uma assistente social e se dedica a colaborar na construção de projetos de vidas dessas pessoas que estão em situação de rua. Então, faço essa referência para dizer o quanto é importante esse nosso respeito às pessoas que nos chegam lá, porque cada um tem sua história e cada história precisa ser respeitada na sua singularidade. Se estamos falando de construir novos projetos de vida, esse é o objetivo do serviço. Então, este serviço que estamos aqui falando, que é para pessoas em situação de rua, tem justamente essa contribuição para construir esses projetos de vida. Quais são as atividades essenciais nesse serviço? Temos diversas atividades, vocês que estão aí e que trabalham nos centros POPs sabem da importância da acolhida, a importância da escuta, a importância da informação, da comunicação, de orientar quanto à defesa de direitos, mas quero fazer menção novamente à importância da orientação jurídico-social, né? Essas pessoas precisam compreender quais os caminhos que elas devem trilhar para ter acesso a algum serviço, a alguma política, né? Quantos são as pessoas em situação de rua que não possuem documentação e por vezes não possuem essa documentação civil porque tem receio de ir buscar esses órgãos para conseguir essa documentação, ou por vezes nem conhecem como fazer para acessar. Então, a informação, a orientação, ela é de suma importância para esses demandantes. Quero apresentar para vocês, as pessoas que ainda não conhecem e as pessoas que já conhecem, dizer da importância de se referenciar ao caderno de orientações técnicas do Centro POP, porque ele traz várias orientações, mas nesse momento em especial quero fazer menção quando o caderno traz a observação em relação à orientação jurídico-social. E diz assim: a orientação jurídico-social realizada pelo advogado, quando presente na equipe do Centro POP, poderá contribuir sobremaneira para o acesso a informações e acompanhamento dos casos com demandas específicas de acesso às instituições de defesa e de responsabilização. Diz ainda, quando o advogado não integrar a equipe, deve-se buscar, por meio de parcerias com a rede,
a organização de atividades planejadas com a finalidade de facilitar o acesso a estas informações. Faço aqui menção a essa parte em que diz: mesmo o Centro POP não possuindo advogado, é importante que se busque por meio de parcerias com a rede. Falamos de rede todo o tempo. Então, nós precisamos sim compreender a importância do trabalho em rede. Nesse quadro que vocês têm acesso, falando dos Centro POP, né? E dizendo que nós temos 18 centros POP em municípios de médio porte, 166 nos de grande porte, 42 nas metrópoles, nos dando aí um total de 226, né, de acordo com o Censo SUAS de 2018. Também trazer para vocês com relação à região, né, como se distribui o Centro POP de acordo com região. Fazer uma referência aqui à região Nordeste, que possui 57 Centro POP. Também, né, dizer que, de acordo com o Censo SUAS de 2018, os Centro POP, eles possuem ações desenvolvidas, e quando diz de ações de orientação sociojurídica, aparece lá 94 ações desenvolvidas. Então, trago esse quadro para que a gente possa, a partir de dados, né, fazer uma reflexão, pensar como podemos qualificar, como podemos melhorar a nossa atuação dentro dos equipamentos, né? Enquanto equipe, o que é possível fazer, enquanto gestão, o que é possível fazer. Indo para o nosso espaço de finalização desta fala, quero trazer algumas observações na atuação do advogado nos CREAS e no Centro POP. Dizer que, no que se refere às normatizações, ou seja, às orientações técnicas, ainda existe pouquíssimo material oficial acerca da atuação do advogado no âmbito do SUAS. E, mais uma vez, parabenizar por esse evento, porque é a partir de eventos como esse que a gente reconhece o quanto precisamos avançar nesta temática, né? Do quanto é importante, a partir das construções que vocês estão fazendo nesse espaço, a partir das trocas, inclusive aqui, solicitar que vocês possam nos encaminhar aqui para a Secretaria Nacional de Assistência Social, o que vocês produziram nesse evento, o que gerou de encaminhamento, o que gerou de reflexão, para que nossas equipes e a nossa equipe aqui do Departamento de Proteção Especial possa, de forma também, somando esforços com vocês, possamos sim pensar em estratégias de como avançar no estudo dessa temática, no quanto que nós podemos aí crescer e acrescentar nesse debate. Trago também como observação que o profissional advogado, ele surge como uma figura indispensável na concretização do direito, no âmbito da política de assistência social. Ele aparece como alguém que vai operacionalizar o direito à assistência social. Mas ele tem formação acadêmica para exercer essa função? As universidades, elas ofertam disciplinas sobre a atuação do direito na PNAS? E a OAB tem discutido essa atuação? Essas perguntas eu coloco justamente para que a partir delas possamos fazer essa reflexão. Certamente estão aí me ouvindo vários profissionais que fazem parte do meio acadêmico, assim como eu. Eu atuo no curso de serviço social e fico ali pleiteando, discutindo, debatendo, propondo para que nossas matrizes curriculares, não só do serviço social, mas também fazendo uma interlocução com o coordenador do curso de Direito, para que possamos sim preparar profissionais que vão atuar no mundo do trabalho, que vão atuar nas nossas equipes profissionais de assistência social,
compreendendo o que é a política de assistência social. Também dizer que tivemos, enquanto Conselho Nacional de Assistência Social, um momento, um debate em que convidamos a OAB Nacional e o representante da OAB se colocou inteiramente à disposição para esse debate. Então, vocês que estão nos estados, vocês que estão nos municípios, vamos conhecer, vamos aproximar dessas instituições, desses atores sociais. Eu costumo dizer que nós só conhecemos o trabalho do outro e só aprendemos a respeitar o trabalho do outro quando nos aproximamos. Então, que tal, a partir desse evento, voltarmos para os nossos territórios, voltarmos para a nossa atuação e fazermos um convite para os representantes da OAB, né? Fazermos um convite para os representantes das universidades para dialogar, para falar da importância da política de assistência social. Nós precisamos falar da política de assistência social não só para nós mesmos, mas precisamos levar esse debate para fora, e convidando esses diversos atores sociais que nós vamos conseguir isso. Quero também falar da interdisciplinaridade, dizer que, sendo constituída por profissionais com qualificação diversas, que interagem de forma a estabelecerem uma troca intensa, pautada em objetivos comuns, né, com interdependência, mas com coesão e cooperação, só assim podemos fazer uma oferta de qualidade dos nossos serviços aos usuários da assistência social. Então, finalizo dizendo sim, o SUAS precisa de advogadas e advogados.